Som. Teste, som, testando, 1, 2, teste. Som, Som. teste, 1, 2. Som. Queridos, eu gostaria de desejar um bom dia a todos, desejar uma boa escola bíblica dominical, um bom estudo da palavra de Deus, agradecer a você que está aqui presente no templo, agradecer também a Deus por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e pedir a você que se envolva com o estudo que estaremos fazendo. Acompanhe a leitura, acompanhe a exposição, envolva-se de tal maneira que nós possamos realmente aprender. A lição de hoje é bastante importante, nós vamos destacar por que ela é importante para a igreja e para cada um de nós. Se você tiver alguma dúvida, por favor, exponha essa dúvida que nós tentaremos supri-la. Se você tiver algum comentário a acrescentar, também o faça, para que nós possamos todos aprender a partir daquilo que você já conhece. Eu gostaria que, para pudéssemos iniciar, a gente fizesse a leitura de uma doxologia de Paulo, que está no livro que estamos estudando nessa sequência de aulas. Livro de Paulo aos Romanos. Estaremos hoje estudando uma parcela do capítulo de número 11. Este texto que lemos não está no texto básico da nossa lição, mas ele é o ápice da exposição de Paulo nesse mesmo capítulo. Então, leiamos juntos o texto que está em Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Eu gostaria que você se colocasse em pé para poder fluir um pouco mais a nossa voz. Leiamos em conjunto, é uma doxologia. O que significa a palavra doxologia? Doxos, em grego, significa glória. Logos, em grego, significa palavra. Esta é uma palavra de glória que Paulo dedica a Deus. Entenda bem o que é que nós estaremos lendo. Esse é o ápice do texto de Romanos 11, onde nós estaremos escolhendo, ou pelo menos estudando uma parte. E aqui é que Paulo, então, mostra em síntese o que é que ele quis dizer com todo o texto que estaremos estudando. Leiamos em conjunto Romanos 11, versículos 33 a 36. Depois que nós concluirmos a leitura, você permaneça em pé, você que está aqui, que estaremos cantando juntos um hino. Leamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Paulo tem o hábito de expor os seus pensamentos a partir de um questionamento mesmo que ele mesmo coloca. Nós veremos na nossa lição que ele questiona por diversas vezes o seu leitor. Aqui também, ele faz várias perguntas e são perguntas retóricas. Perguntas que não têm outra resposta, senão aquilo que Paulo quer que você conclua. Esse texto é maravilhoso e é uma palavra de glória
ao nosso Deus. Eu gostaria que dentro dessa ótica nós estivéssemos cantando agora juntos o hino de número 3 do nosso inário Novo Cântico, que é o inário, que é um cântico que recebe o nome de A Igreja Congregada. Muito próprio, temos usado muito esse hino durante os cultos solenes. Mas como a nossa vida deve ser um culto ao nosso Deus, hoje é dia de culto, agora é dia de culto. Cantemos juntos, hino de número 3. Singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Os irmãos que puderem, permaneçam em pé, que nós estaremos sendo conduzidos pela nossa equipe de cânticos e mais alguns cânticos. Bom dia, igreja. Yeah. Bom dia, você que está em casa. Nós vamos cantar um cântico que nós cantamos um tempinho atrás, só que eu acho que foi trocado o computador, nós estamos sem a projeção dele. É um cântico que nós cantamos alguns domingos e vamos cantar ele hoje à noite também. Então, para quem não conhece, é para a gente já conhecer um pouquinho mais a letra. O nome do nosso corinho é Nunca Me Deixou. Se você encontrar aí no seu celular aí, pode acompanhar com a letrinha, tá? Nunca Me Deixou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das
tempestades da vida. Não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Mais uma vez, oh, não. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por esse tempo de louvor e adoração ao teu santo e bendito nome. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta EBD, nessa escola dominical, que os nossos ouvidos possam estar sensíveis para ouvir a tua voz, para que possamos sair daqui aprendendo um pouco mais da tua palavra. Fique conosco, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podemos assentar.
gostaria de pedir permissão aos irmãos para retirar a máscara, que me dá mais liberdade para falar e mais dicção também, facilita a dicção. E eu estou sozinho aqui, não há risco adicional. Gostaria que os irmãos participassem ativamente, então, da exposição dessa palavra. Nós dissemos que o texto que nós estaremos estudando está em Romanos. Está projetando? Os que estiverem aqui presentes poderão acompanhar também parte da exposição, pelo menos uma síntese da exposição, pela projeção de slides. Os que estiverem nos acompanhando pelas redes sociais deverão prestar bastante atenção e, se tiverem a Bíblia à frente, que acompanhem a partir da exposição. Seria interessante que todos mantivessem a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 11. Nós estaremos hoje tratando de um assunto bastante importante, a lição de número 11 da nossa sequência de estudos em Romanos. Temos mais 3 lições pela frente, lições 12, 13, são 2 lições. Esta é, então, a antepenúltima. Nós vamos tratar de Israel e a igreja. E é possível que você até pense, se você não tem conhecimento a respeito do assunto, de que nós estaremos contando historinhas. Mas não é, absolutamente não é. É uma lição com um fundo teológico bastante denso, bastante importante, e nós estaremos aprendendo de quem somos nós nesse mundo, quem somos nós diante do nosso relacionamento com Deus e quem é o nosso Deus. Eu coloquei no primeiro slide a figura de uma oliveira, ou não? De uma videira, tá certo? A oliveira produz oliva e a videira produz uva. Uva produz o vinho, que representa o sangue de Cristo, que é um símbolo bastante importante na nossa vida. O texto básico está em Romanos 11. Nós estaremos lendo apenas uma parte desse texto. Eu convido você a que abra a tua Bíblia. Então, Romanos 11, leremos os versículos de 1 a 24. Só que, por enquanto, se você tiver a Bíblia aberta, é até possível que você resgate a partir dessa introdução que eu vou fazer antes da leitura do texto. É interessante que você acompanhe essa exposição. Leremos mais à frente, mas nós, por enquanto, nós estaremos fazendo a introdução, e se você tiver a Bíblia à frente, é possível que você resgate, então, o que está escrito, pelo menos parcialmente, numa visão assim panorâmica desse texto. Por que esta lição é importante? Essa lição é importante por diversos motivos. Não é um contar história. Nós não estaremos aqui dizendo quem foi Israel, quem somos nós, mas nós estaremos fazendo uma intersecção entre essas ideias. E o que é que Deus quis com teve qual propósito de Deus para esta comparação? Por que essa lição é importante? É importante para identificar o papel de Israel na história da redenção. Sabemos que os nossos pais, lá no passado, na criação, caíram em pecado e tiveram a condenação decretada por Deus. Mas o próprio Deus disse a Adão e Eva de que ele mesmo providenciaria a redenção do homem, a salvação da humanidade. E ele diz isso já no capítulo 3 de Gênesis. E o livro de Gênesis sabemos que é o livro dos começos. Então, quando tudo começou, que o homem caiu e perdeu o direito ao Éden, ao jardim do paraíso, Deus disse: providenciarei a salvação. Fez com Adão uma aliança, e essa aliança permanece até hoje. É bom que a gente corrija até alguns erros que a gente comete em relação à aliança ou ao pacto que Deus fez com Adão. Nós estaremos dando algum destaque também para esse pacto. Fala, mas o pacto com Adão? Sim, o pacto com Adão está valendo até hoje. Ele foi revisto por Deus, não foi corrigido por Deus, Deus foi acrescentando detalhes a esse pacto. Então, o que Deus fez com Israel, a maneira como Deus tratou Israel, é muito importante para nós. E Israel teve um papel importantíssimo na redenção do homem. Que papel foi esse? A nossa lição deve tratar do assunto.
compreender a relação entre Israel e a igreja. Israel ficou lá no Antigo Testamento, a igreja começou no Novo Testamento? Não. Não. A igreja nasceu junto com Israel, a igreja nasceu junto com a promessa de Deus de que ele haveria de providenciar um Salvador. A semente foi plantada lá e a igreja se concretizou a partir da vinda de Cristo. Conscientizar-se da importância de evangelizar, não só gentios. Há ideias errôneas em relação aos judeus que nós pretendemos corrigir com essa lição. Envolver-se no trabalho missionário. Se nós devemos nos conscientizar da importância de evangelizar, nós fazemos parte dessa história, desse propósito de Deus. E tornar a igreja preparada para servir ao Senhor como povo eleito de Deus. Temos um propósito, Deus nos mantém aqui, estamos vivos, estamos ágeis dentro da nossa possibilidade, dentro das nossas limitações. Mas isto que nós temos, devemos oferecer em serviço a Deus. Se eu pudesse sintetizar essa lição, eu estou dando o fim da história, fica parecendo que é um spoiler, mas não é. É lá que nós queremos chegar. A lição é uma frase. Deus escolheu um povo para ser exclusivamente seu, composto por, agora que vem a novidade, judeus e gentios. Se nós falamos em povo de Deus, habitualmente falamos em Israel. Não, estamos incluídos no povo de Deus. E essa é a nossa ótica. Essa compreensão traz implicações práticas para a vida da igreja. O prático significa sairemos daqui com um desafio de o que fazer, como fazer, quando fazer, porque Deus espera de nós. Sobretudo quanto à necessidade de evangelizar judeus e gentios igualmente. Todos carecem de uma informação a respeito de Cristo. Cristo é o evangelho. Levemos o evangelho a todos. Um alerta quanto ao que nós estaremos estudando. Esse não é um assunto muito pacífico. Diz o seguinte, nós temos identidade com outras igrejas irmãs, com outras denominações irmãs, mas temos também divergências em relação a essas igrejas. E este assunto da relação entre Israel e igreja é um dos assuntos bastante polêmicos no meio evangélico. Não é um assunto pacífico. Se nós verificarmos as diversas correntes teológicas praticadas pelas diversas denominações, nós vamos ver que há linhas muito divergentes. Isso é um complicador no nosso relacionamento com os nossos irmãos, inclusive na literatura que nós temos à disposição. Quando você for comprar um livro para aprender mais a respeito da fé que você professa, veja bem que livro você vai comprar. Se você está adotando uma editora que se valha de conceitos teológicos condizentes com a nossa fé, com a fé que praticamos. Envolve debates acalorados mesmo. Há, inclusive, ofensas no meio dessa história de eu penso assim, você pensa assado, você está errado, eu estou certo. Não vamos tratar desse assunto, obviamente. Mas é bom que a gente não leve as últimas consequências. O interessante é que pratiquemos a fé como a conhecemos. E que os nossos irmãos sejam igualmente assistidos por Deus e que Deus revele a verdade a todos. Essas divergências têm consequências drásticas. Tão drásticas Desculpa, eu passei. As divergências trazem implicações doutrinário-teológicas profundas, sobretudo na escatologia. Como será o final dos tempos? O final dos tempos vai acontecer exatamente como está na Bíblia. E se nós interpretarmos corretamente a Bíblia, sabemos de antemão o que é que Deus tem reservado para o futuro. Se a nossa interpretação é diferente de alguma outra, nós temos um rumo. Se eles têm outra interpretação, o rumo deles é outro. E o final fica parecendo que vai ser diferente, mas o final é único para todos, tá? Que nós sejamos fiéis na interpretação. E essa hermenêutica que eu coloquei, como consequência, problemas hermenêuticos, é exatamente da hermenêutica bíblica, a interpretação do texto bíblico. Se eu sei direitinho o que é que Deus quer para o seu povo, eu vou entender o que está escrito na Bíblia. Sei como é que vai ser o final dos tempos e o que Deus diz desde o começo até o fim da Bíblia. Então, as implicações hermenêuticas são também bastante
interessantes a partir do como nós entendemos o relacionamento entre Israel como povo de Deus e a igreja como povo de Deus e o que é que um tem a ver com o outro. A nossa aula é fundamentada, é baseada exclusivamente na teologia reformada, porque nós somos aliancistas, nós somos crentes do pacto. Entendemos que Deus fez um pacto, entendemos que Deus não muda. O que ele fez lá, ele continua conduzindo até agora, com novas revelações ao longo do tempo, mas a aliança é única. O que ele fez com Adão permanece até hoje e permanecerá para todo sempre. Ela vem sendo revista por Deus em Noé, em Abraão e etc., até chegar aos dias de Cristo. Mas revista no sentido de acrescentar novas informações a respeito da mesma aliança. Quando nós temos aqui que há controvérsias, que há debates acalorados, nós dizemos que há erros envolvidos na interpretação do relacionamento Israel e igreja. E eu destaco particularmente dois, porque eles são oponentes, opostos. Sob a ótica da igreja, no dia de hoje, os dias de hoje, as teologias, entre aspas, porque não existe teologias, existe uma única, são alvos, essas teologias são alvos de pelo menos 2 enganos graves. O primeiro desses enganos, e eu já estou antecipando de que isso aí não seria então uma realidade, é de que os judeus já tiveram a sua oportunidade de salvação, falharam e foram definitivamente rejeitados por Deus. E às vezes a gente comete esse erro. Fala, os judeus erraram, já estão fora da história. Não estão fora da história. Tá? O segundo erro que nós cometemos, o que eu quero dizer, não necessariamente eu e você, mas a igreja cristã, nas suas diversas vertentes a respeito desse assunto, é de que os judeus, como povo de Deus, serão todos salvos ao final. Esses são os dispensacionalistas, são os milenistas que creem que Jesus voltará e ele haverá de governar o povo judeu no final dos tempos, durante 1000 anos, para conduzir todos à salvação. Sabemos que isso também não é correto. Podemos afirmar com segurança que não há texto bíblico que garanta nenhuma nem outra visão. Tá? A nossa aula vai se fundamentar nisso aí. Por isso que eu disse que há um recheio teológico no nosso lanche dessa manhã, que é muito importante. Se nós praticarmos qualquer uma dessas duas opções, ou aqueles que praticam qualquer uma dessas opções, nós caímos nessa incoerência. Excluir definitivamente, como diz a primeira versão, todos os judeus implica em negar a premissa básica do Evangelho, a de que a salvação é fruto exclusivo da graça de Deus. Sim ou não? Como nós podemos alcançar a salvação? De jeito nenhum. Nós recebemos a salvação, porque é pela graça do nosso Deus. E o oposto disso, excluímos os judeus? Não, mas eles serão todos salvos. É a segunda implicação, o segundo engano. Assegurar salvação automática a todo judeu, dizer que todos eles serão salvos, porque Jesus haverá de governá-los nesse sentido e todos serão salvos, também implica em negar a mesma premissa básica do Evangelho, a de que a salvação é operada exclusivamente pela fé em Jesus. Se todos eles serão salvos, não precisam crer em Jesus. Tá? E aí então o Evangelho cai por terra e o sacrifício de Jesus foi inútil. Tanto uma quanto outra implicam em desprezar a premissa básica do Evangelho. E nós temos alguns textos, eu coloquei 2 pelo menos, de que atestam, fora do texto que nós estamos estudando, Romanos 11, de 1 a 24, que dizem a mesma coisa e que deixam bem claro para nós. A salvação vem de que maneira? Pela graça sois salvos. Efésios 2, 8. Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá? É a primeira premissa que nós colocamos. A salvação é fruto exclusivo da graça de Deus.
Segundo texto que nós colocamos, João 6,37, diz o seguinte: todo aquele, o próprio Cristo falando, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Quem é esse que virá a mim? Pode ser judeu e pode ser gentil. É Deus quem escolhe aqueles que haverão de ser salvos. Deus os entrega a Cristo e Cristo jamais os abandonará, seja judeu ou seja gentil. Agora nós já começamos a depurar o nosso raciocínio. Na Antiga Aliança, ou na versão antiga da mesmíssima aliança, Israel foi o povo de Deus. E a Bíblia trata disso durante todo o Antigo Testamento. Na nova aliança, que foi inaugurada por Cristo, nova no sentido de que teve uma mudança brusca, mas é o projeto único de Deus, o povo de Deus são todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, judeus ou gentios. Nós também. A igreja, então, é composta por judeus e gentios. Tanto judeus quanto gentios devem ser evangelizados, porque todos carecem de crer pela graça de Deus em Cristo. Agora sim, você que já está com a Bíblia aberta, gostaria de ler com você o nosso texto básico. E a partir dessas prévias explicações que eu deixei, é possível até que a gente facilite o entendimento da leitura do texto básico, 24 versículos. É um texto relativamente longo. Se a gente não tem uma informação prévia, é até possível que a gente misture as ideias. Paulo, até o capítulo 10, ele vem falando do engano de Israel, de que Israel pisou na bola. Israel não cumpriu o propósito de Deus para ele. Israel deveria espelhar entre as nações a glória de Deus. E, pelo contrário, Israel foi rebelde. Israel não cumpriu. Então, existe um pois aqui no primeiro versículo. Pergunto, pois, e ele está se referindo ao que ele acabou de dizer no capítulo 10, até o capítulo 10. Pergunto, pois, ou seja, a partir dessas informações que eu deixei para vocês, terá Deus porventura rejeitado o seu povo, como ele estava falando de Israel? O povo a que ele se refere aqui é Israel. Terá porventura Deus rejeitado o seu povo? E ele é enfático, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele disse, você quer ter certeza disso? Olha para mim. Se Deus rejeitou, eu estou rejeitado. E ele não foi rejeitado. Deus não rejeitou o seu povo, é o versículo 2, a quem de antemão conheceu. Deus tem um relacionamento íntimo com o seu povo. Isso é que significa a palavra conhecer na Bíblia. Deus teve um relacionamento íntimo e ele não rejeita aqueles com quem ele tem um relacionamento íntimo. Aqueles que o Pai me dá, de modo algum rejeitarei, não é isso? Foi o que Jesus disse. Ou não sabeis, na sequência da leitura, o que a Escritura refere a respeito de Elias, mais um exemplo que Paulo cita, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei eu, e procuram tirar minha vida. Quer dizer, sobrou só eu e estão querendo me matar. Teu povo foi para o espaço. Que ele disse, porém, a resposta divina, Paulo diz, e o que foi que Deus respondeu? Deus respondeu, reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal, não se curvaram diante de deuses estranhos. Esta expressão de Deus, reservei para mim 7.000 homens, que não se dobraram os joelhos diante de Baal, é repetido ao longo da Bíblia por diversas vezes, e nós costumamos sintetizar isso na expressão remanescente fiel. É o que sobrou de fiel. Então Deus diz para Elias, não é só você, eu tenho muita gente por trás disso. Eu reservei para mim 700, e 700 não é literal, necessariamente literal, mas Deus disse, eu preservo a fé no coração daqueles que eu tenho um propósito. Tá?
Versículo 5, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, Paulo volta para o tempo dele, esqueceu Elias agora e fala, no tempo de hoje, no tempo dele, sobrevive um remanescente, que é o chamado remanescente fiel, segundo a eleição da graça. Não é alguém que conseguiu sustentar a fé, é alguém que teve a fé sustentada pelo próprio Deus. Tá? Então, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, para tirar o mérito. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Novamente Paulo perguntando, a pergunta retórica. O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição os alcançou. Deus escolheu. E os outros, aqueles que continuaram na incredulidade, foram endurecidos. Eu estou acrescentando, não é acrescentando ao texto. O que eu falo é algum comentário para que a gente entenda um pouco melhor. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, até o dia de Paulo. E se você for ver até o dia de hoje, está assim. Deus revela a alguns e Deus deixa de revelar a outros, segundo o propósito dele. Versículo 9, e diz Davi, Paulo citou a si próprio, Paulo citou Elias e agora Paulo cita Davi. Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Versículo 10, escurecem-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Esse texto, Romanos 11, de 1 a 24, a gente poderia dividir em 3 porções. A primeira porção é essa que acabamos de ler, onde Paulo revela o futuro de Israel. Uma segunda porção dessa mesma palavra serão os versículos 11 a 16, que eu estarei lendo agora, onde Paulo diz que a rejeição de Israel não é definitiva. Deus haverá de salvar israelitas. Mas também Paulo mostra o tropeço de Israel. Versículo 11, pergunto, pois, a partir dessas informações que eu passei, porventura tropeçaram para que caíssem? O propósito de Deus no tropeço de Israel foi para que eles caíssem definitivamente? E Paulo é enfático novamente. De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Depois nós explicamos melhor toda essa sequência. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Também explicaremos isso, ou pelo menos estaremos discutindo. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Paulo falou de Israel, agora está falando dos gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Fui escolhido para pregar para vocês. E eu fico feliz com isso. Para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação. Esse incitar a emulação pode ficar uma dúvida no ar. O que significa isso? É despertar ciúmes, tá? Para ver se eu posso despertar ciúmes aos do meu povo, a Israel, e salvar alguns deles. Esse era o propósito de Deus. Incluir os gentios para que Israel sentisse ciúmes. E ciúmes aqui não tem a conotação que tem para nós hoje. Versículo 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Versículo 16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Aqui entra a história da videira, que Deus instituiu Israel como uma videira. E depois colocou os enxertos. Você já viu enxerto? Dentro de uma planta, a gente enxerta os ramos e ela passa a produzir tanto um quanto o outro. Tá? O terceiro pacotinho desse texto, que nós repartimos em 3, seria do 17 ao 24, e a gente conclui a leitura do texto. Aqui fala do começo da igreja. Como a igreja começou, nós dissemos que ela começou lá atrás, em Gênesis, a partir do pacto que foi feito com Adão, mas ela se concretizou aqui, a partir da vinda de Cristo.
Se, porém, alguns dos ramos, versículo 17, foram quebrados, quais os ramos da videira que foram quebrados? Nós acabamos de ver que Israel fracassou. E Deus quebrou os ramos, machucou os ramos, para provocar ciúmes. Esses são os judeus. E tu, agora Paulo falando aos gentios, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Quem sustenta os gentios dessa oliveira é a mesma seiva. A seiva da oliveira original, tudo a partir da raiz. A raiz é Cristo, a oliveira santa é Israel e a oliveira brava, que foi enxertada, os gentios. E formam uma belíssima árvore para a glória de Deus. Versículo 18, não te glories contra os ramos. Agora, ainda falando aos gentios, não fica olhando torto para os judeus. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Quem sustenta você é a raiz. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Percebe uma conotação de orgulho aí? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, sim, os judeus. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, e aqui nós acrescentamos, os ramos naturais da videira original eram os judeus, também não te poupará. Ele te enxertou, mas ele pode te quebrar. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, agora falando sobre os judeus, se eles saírem da incredulidade, significa o quê? Vierem a crer em Cristo, serão enxertados, ou reenxertados, está certo? Eles já faziam parte, foram quebrados e poderão ser reenxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aqui vem a ideia que eu acrescentei de serem reenxertados. Pois se foste cortado daqui, por natureza era oliveira brava, os galhos são tirados de uma árvore para serem enxertados em outra. Você fazia parte de uma oliveira brava. Foi cortado de lá, enxertado na oliveira santa. É ou não é o papel dos gentios na ótica de Deus? Da oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira. Passaram a produzir a partir de uma seiva santa. Tá? Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Nós fomos enxertados contra a natureza. Produzíamos mal porque estávamos na oliveira brava. Fomos enxertados na oliveira santa. Aqueles que foram cortados da oliveira santa vão ser enxertados onde? Eles serão reenxertados na mesma. E a somatória dos ramos constitui a igreja hoje. Dá para entender? Eu acho que isso aí é bastante claro, muito bom, para que a gente entenda o propósito de Deus. Eu acho que a partir das explicações que eu dei no início, fica mais fácil de entender esse texto, não é? E se a gente parasse a aula por aqui, já dava para entender bastante a respeito do assunto. Mas eu gostaria de passar rapidamente no que eu preparei como uma síntese disso. Pois não, senhor Fernando? Aqui fica um pouquinho difícil. Escolheu? Literalmente. Eles, no exercício da sua soberania. Na verdade, se Deus tivesse deixado como foi o princípio, eu tenho que voltar aqui para poder ser visto também. Se Deus fosse deixado como foi a partir da queda do homem em Adão, a humanidade estava perdida. Agora, o precipício é como uma manada indo para o desfiladeiro. Deus resolveu pensar, a partir da sua soberania,
com toda a liberdade que ele tem, porque ele é o Deus Criador, ele pensou. Então, liberalmente, ele o fez. Escolheu aqueles que haveriam de ser salvos. E isso, às vezes, traz um orgulho para a gente. E Paulo está querendo dizer o seguinte: não se ensoberbeça, mas tema. Tema a Deus, reverencie a Deus, agradeça a Deus e procure se comportar como santo que Deus espera que você seja. A nossa lição, e agora uma síntese, já falei o máximo do que eu podia dizer a partir do texto bíblico, e a partir de agora a gente vai destacar esses pontos que nós falamos com algum detalhe. Nós temos 3 tópicos na nossa exposição, que trata do remanescente, que é tratado durante toda a Bíblia, e aqui em especial, que Deus disse: eu reservei para mim aqueles que haveriam de ser os remanescentes fiéis. Falará também dos gentios que foram enxertados, juntos com os remanescentes judeus, foram enxertados os gentios. E o que isso tem a ver com a igreja? E outra, o que é que Deus quer da gente nesse aspecto? Você como igreja. Aqui não pensa em igreja, denominação, não pensa em igreja, corpo físico, pensa em igreja como você, como eu, nós. Qual deve ser a nossa reação diante de tudo isso? Esses serão os tópicos. Eu falei que nós estaremos então estudando em 3 pacotes, falei a maior parte deles, de 1 a 10 o futuro de Israel. Paulo diz que essa rejeição não será total nem definitiva. Deus não rejeitou o povo dele, o povo de Israel. E para ilustrar o ensino, ele cita a si próprio. Vocês querem ter certeza disso? Olha para mim. Eu sou judeu, se eu tivesse sido rejeitado, ele fez tudo que Israel fez e fez um pouco mais, porque ele perseguiu a igreja. Um pouco não, muito mais. Ele disse: se fosse para ser rejeitado, eu seria o primeiro. E eu estou aqui, pregando para vocês a verdade a partir do que Deus me ensinou. E ele cita Elias como exemplo. Apesar da incredulidade dos judeus, há sempre um remanescente segundo a eleição da graça. Isso que o senhor Fernando disse, segundo a eleição da graça. Porque Deus escolheu e porque Deus sustenta. E não é porque tenham feito alguma coisa que pudesse se incluir entre os eleitos. Pela graça e não por obras. Os que foram alcançados serão salvos em todas as eras, no passado, presente e futuro. O presente na época de Paulo, ele diz isso, tinha no passado, nos dias de hoje, ele fala, e eu digo para vocês, nos dias de hoje também. E os demais serão endurecidos como Deus fez com Faraó. Deus endurece o coração daqueles que não foram. Complicado tratar disso agora, mas deixamos para outra ocasião. Certo? A descrição de Israel como desobediente e rebelde. Paulo, quando diz pois, no versículo 1, ele está se referindo ao que ele disse anteriormente. E anteriormente ele disse que Israel foi desobediente e rebelde. Aí, então, vem a pergunta: terá Deus, porventura, rejeitado seu povo? Paulo diz: não. Nós acabamos de ler isso. Em 1 Samuel 12, capítulo 12, versículo 22, é um outro texto, não é o texto que nós estamos estudando, mas diz a mesma coisa, que Deus não rejeita ninguém do seu povo. Aquele que Deus, que o Pai me deu, não rejeitarei. Cristo diz. 1 Samuel 12, 22, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo em nenhuma das eras, seja gentil, seja judeu, judeu na época do Antigo Testamento, como povo originário de Deus, e a igreja nos dias de hoje. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Salmo 94, versículo 14. Segunda porção, que nós dissemos que nós dividimos o texto em 3, a rejeição de Israel. Pode parecer repetitivo, mas a gente acrescenta alguns detalhes que são significativos. A rejeição de Israel não é final. Paulo diz que Israel tropeçou. Israel foi rejeitado por Deus, mas ele não foi totalmente rejeitado por Deus, nem definitivamente rejeitado por Deus. Não quer dizer que Jesus voltará por 1000 anos para recuperar esse pessoal. Não. Israel continua sob a graça de Deus, mas tem que buscar a Cristo, tem que receber a Cristo e tem que fazer parte da igreja para ser salvo. Paulo usa o exemplo da massa e da árvore. Muito interessante isso.
As premissas da massa e a raiz da árvore são santas. A igreja é santa, assim como santo no sentido de escolhido, Israel. Alguns ramos foram cortados por causa da incredulidade, nós lemos. Os gentios foram ligados à árvore como um enxerto. Isso não deve causar soberba, é o texto que nós estamos vendo. Não se orgulhe disso, mas teme. Tá? Se Deus não poupou os ramos naturais, Deus não poupará aqueles que foram enxertados. A oliveira de Deus hoje é constituída de judeus e de gentios. Oliveira de Deus hoje nós podemos dizer que é a família de Deus, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Tá? Ambos salvos pela graça, sem as obras da lei. Quer dizer que a lei foi extinta? Não, a lei foi cumprida integralmente por Cristo. Abolida em parte daquilo que prefigurava Cristo. Se existia a lei civil, existia a lei cerimonial, existia a lei moral. A lei civil foi extinta. A lei cerimonial foi extinta, mas a lei moral prevalece. Porque a lei moral revela o caráter de Deus. Valia para os judeus, vale para nós. O regime deles era teocrático, Deus governava diretamente a nação de Israel. Então eles precisavam de leis civis. E Deus quis também revelar através das leis cerimoniais que aquilo que eles faziam apontava para Cristo. Tá? Inclusive os sacrifícios todos. Cristo veio, cumpriu. Não há hoje necessidade de cumprimento de leis cerimoniais, e Paulo deixa isso claro em outro texto. De 11 a 16, que é a primeira parte desse 11 a 24, Paulo trata do tropeço de Israel e a extensão da salvação aos gentios. Já agora, na última parte do texto que nós estamos estudando, Paulo conclui sua ilustração de que a nova oliveira, a nova é a resultante de corte de alguns galhos e enxerto de outros galhos. Constituída por ramos santos e ramos enxertados, é santificada em sua totalidade. São santificados, são tornados santos, justificados por Cristo. Tanto aqueles que permanecem como judeus e aqueles que não praticantes da religião judaica. Entendam bem. Mas tementes a Deus e que tenham fé em Cristo. Redimidos pela fé em Jesus Cristo, tanto judeu quanto gentil. Paulo destaca qual deve ser a postura, agora vem. Qual a parte prática para a igreja? O que é que Deus quer de nós, a partir do entendimento dessa verdade. Tá? Ele cita o exemplo dele próprio e diz, no texto ele diz praticamente isso. Pelo fato de eu ser judeu, eu estava mais próximo da salvação. Mas também pelo fato de ser judeu, eu não fui afastado da salvação. E é bom que a gente entenda isso. Judeus poderiam e seriam alcançados pela graça. Ele cita o exemplo de Elias, quando Deus diz, não é só você, eu sempre reservei um remanescente fiel. E esse remanescente fiel que houve nos tempos de Elias, houve nos tempos de Paulo, há hoje. Deus sempre reservará um remanescente fiel. Vivemos dias muito difíceis hoje. A nossa fé tem sido contestada. Aquilo que a gente ouvia falar a respeito de perseguição religiosa está chegando aqui. Os dias são e serão muito mais difíceis do que você está vivendo hoje. Mas Deus preservará sempre o remanescente fiel. Esteja comprometido com Deus, para que você seja motivado, movido e sustentado pela sua fé, para poder vencer todos os obstáculos, que com certeza, não sou profeta, não venho aqui para profetizar coisas novas, eu venho aqui para anunciar o que já foi revelado, que é o que está na Bíblia. Você terá, com certeza, muito mais força para sobreviver a tempos difíceis, se você estiver firme na fé, tá? Porque Deus haverá de sustentar como remanescente fiel. Embora esse termo tivesse sido usado para os remanescentes fiéis do povo de Israel, ele é válido em todas as épocas, em Elias, em Paulo e nos dias de hoje.
Que é o grupo de remanescentes fiéis? Naquela época eram os judeus que Deus escolhia. Hoje são todos aqueles, judeus e gentios, que são eleitos segundo a graça. Deus nos motiva, Deus nos sustenta e Deus faz com que cumpramos o objetivo que Ele tem para cada um de nós. Não é a tua força, não são as tuas obras. As tuas obras são mostras de gratidão a Deus, de compromisso com Deus, e não o motivo da salvação. Os que não foram alcançados pela graça, tanto faz se são judeus ou gentios, porque judeus se perdem sim, se perderam e vão se perder muitos, porque terão um coração endurecido também. Mantêm-se cegos e surdos à verdade do Evangelho, versículos 7 e 8 do texto que acabamos de ler. Quanto aos judeus, podemos afirmar categoricamente, dentro daquelas duas opções, de todos serão salvos ou nenhum será salvo, de que não há salvação automática. Deus não salva etnias. Deus salva pessoas. Isso eleva o nosso compromisso com Deus. Você pode ser salvo e alguém da tua família pode não ser, dentro do propósito de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não devamos investir na nossa família. A nossa família é o primeiro campo missionário que nós temos na nossa vida. Nem garantida, a salvação não é automática e nem garantida pelo cumprimento da lei. Não é porque foi dada uma lei, o cumprimento da lei haveria de salvar alguém. Quem não creu naquilo que Deus disse, providenciarei um Salvador, que é Cristo, quem não creu não foi salvo no passado. E quem não crê hoje não será salvo no futuro. Por que eu tropeço? Qual foi o propósito de Deus para que Israel tropeçasse? Ele tropeçou para cair duro? Não. Ele tropeçou porque havia um propósito de Deus. Ele tropeçou não foi para cair. Ele tropeçou para que caísse de modo algum. Deus teve um propósito. O propósito primeiro de Deus é que a salvação fosse estendida ao resto do mundo. Tropeçou para que pudessem ser cortados os galhos da oliveira original. E tropeçou para que pudessem ser enxertados no lugar deles os gentios. A salvação dos gentios só aconteceria quando Israel rejeitasse a graça em Cristo. Isso está no Antigo Testamento. 2 textos, um deles está na doxologia que nós lemos no início dessa aula. Paulo, citando Isaías, capítulo 8, capítulo 28, diz: eis que põe em Sião. Quem é que ele pôs em Sião? Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Paulo aqui está se referindo a Cristo. E aquele que nela crê não será confundido, seja judeu, seja gentil. Creio em Cristo, será esclarecido, será iluminado. Também no versículo 11 do nosso texto básico, mas pela sua transgressão dos judeus, veio a salvação dos gentios para pô-los em ciúmes. Quem que deveria entrar em regime de ciúmes? E ciúmes aqui não é a conotação que nós temos hoje. O ciúmes hoje é uma coisa doentia e perigosa. O ciúmes aqui é o seguinte: eles têm, eu quero também, e posso. E para eu ter, não preciso tirar deles, percebe? E o ciúmes hoje, ele revela uma certa exclusividade. É dele, eu quero para mim. Não. A salvação pode ser dele e minha. Esse é o ciúmes. O gentil recebeu de Deus a salvação. E o israelita, aquele do povo de Israel, o judeu, ele, a partir desses ciúmes, ele quer dizer o seguinte: se Cristo se deu aos gentios, eu quero também. Isso deveria motivá-los a procurar a Cristo e a se integrar à igreja. O versículo 16 fala do começo da igreja, nós já destacamos ao longo da nossa lição. E o que nós lemos no início, como doxologia. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Isso vem ao encontro exatamente do que o senhor Fernando disse, por liberalidade
Ninguém ensinou Deus a fazer nada. Deus quis que assim fosse. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus é grande, Paulo está querendo dizer. Deus é majestoso. Deus é magnífico. É isso que nós devemos entender a partir disso. E não ficar contestando por que ele fez assim. Porque aqui, Paulo diz aqui nessa doxologia, Romanos 11, 33 a 36, Deus fez dentro da soberania. E isso é majestoso. Deus é grande, Deus é majestoso, Deus é maravilhoso. E isso implica em uma reação da igreja. O que é que nós devemos fazer de prático? Nós devemos ser humildes e não soberbos. Essa humildade deve ser exercida com temor. Temor é de respeito e medo, inclusive, de Deus. Porque aquele que cortou o ramo natural poderá cortar você também. Tá? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eu acho fantástico esse texto. Eu leio já uma centena de vezes. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O temor de Deus, além de ser o princípio da sabedoria, é o dever de todo homem. Terceiro tópico, que é a reação esperada da igreja. Considerar a bondade de Deus. Mas Deus não é só bom. Não fique pensando apenas nos atributos que nos parecem agradáveis. Deus é um ser completo e ele é a somatória de seus atributos. O Deus bom é também severo. Tá? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Até porque lá em Mateus 7, 23, o próprio Jesus dizendo como haverá de ser o julgamento, o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Ao final ele vai dizer assim, àqueles que se mantiveram na incredulidade e que não receberam a Cristo, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. E esse será o momento final para a humanidade. Uns serão salvos e outros serão entregues à perdição. Conclusão, eu gostaria de desafiar você a pensar. Assim como Paulo gosta de perguntar, eu acho que as perguntas nos ajudam a refletir. Como os judeus são salvos hoje? É pela carteirinha deles? Pelo passaporte? É pela etnia? Não, é pela fé em Cristo. Como você é salvo hoje? É pela carteirinha? É pela tua etnia, sei lá, se tem alguém judeu aqui. Mas se você é gentil, se você não é judeu, você é salvo por quê? Porque crê em Cristo. E crê em Cristo porque Ele próprio, o próprio Deus, te conduziu a isso. Efésios 2:8 deixa isso bem claro. Porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Tanto para judeus quanto para gentios. E isso não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus, é dado por Deus, é reservado por Deus, porque é Ele quem sustenta o remanescente fiel, apesar de todas as colocações em contrário. Segunda pergunta que eu gostaria de deixar: por que a poda de Israel deve produzir temor nos gentios? Ou não? Era a oliveira original. Deus foi lá e cortou os ramos. Tá? O que isso tem a ver de prático para nós? O próprio versículo 21 do texto básico, Romanos 11, diz o seguinte: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Tá? Deus tratará da mesma maneira. Aqueles que persistirem na incredulidade, na impiedade, serão cortados. Terceira pergunta: qual a advertência que a bondade e a severidade de Deus apresentam aos crentes nominais? Crente nominal é o faz de conta, é aquele que diz que é, mas não vive. Assim como nós vemos muitos nominais por aí, em outras denominações, a gente critica muito, nós temos que tomar esse cuidado também, de nos envolvermos com a obra de Cristo. Qual a advertência que fica dessa bondade? O próprio versículo 22 é a nossa resposta, é simplesmente um lembrete. Considerai, pois, a bondade, e não só a bondade, mas também a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado.
Eu gostaria de deixar aqui aquilo que nós tratamos desde o início. Nós já ouvimos muito falar de alianças, no plural. E nós mesmos, às vezes, praticamos essa terminologia. As alianças de Deus com o seu povo. Eu diria para você o seguinte, isso é simplesmente uma questão pedagógica. Porque Deus estabeleceu uma aliança com Adão, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, e por fim, por meio de Cristo, ele estabeleceu uma última, nova aliança, eterna aliança. Essa é a eterna aliança e definitiva aliança. Mas não é uma nova aliança, nós chamamos de nova, porque é a concretização de todas as anteriores. O que Deus lançou lá em Adão, providenciarei um Salvador, foi concretizado em Cristo. Deus, através de... Eu tenho até uma anotação aqui que eu acho interessante eu mostrar para vocês. A aliança com Adão, que é a primeira aliança, que é a única aliança, a versão dela dizia que aquilo era simplesmente o início da aliança, o princípio da aliança. Isso aí está em Gênesis. Gênesis significa o começo de todas as coisas. A aliança com Noé, que é a mesma aliança já com uma nova revelação, é a aliança da preservação. Sim ou não? Através de Noé, Deus preservou um remanescente fiel. E ele limpou a impiedade da terra, a incredulidade da terra. Através da aliança com Abraão, Deus concedeu uma promessa. Lembra-se disso? Através de Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Sim, ele incluiu uma revelação de uma promessa à mesma aliança que já vinha desde Adão. Através de Moisés, Deus acrescentou a lei. E essa lei seria simplesmente impor aos judeus que existiam regras para a salvação, mas que essas regras não estavam no cumprimento da lei, e sim o que a lei prefigurava. Ela seria cumprida em Cristo. Tá? Agora, e em Davi? Davi é a parte da aliança do reino. Deus disse, haverá um reino. Esse reino começa aqui em Davi. Eu prometo para ele, mas o herdeiro dele, o filho dele, Cristo que haverá de vir, esse terá o reino eterno. A aliança que começou em Adão concretizou-se em Cristo e é única. Falamos em as alianças, mas a aliança é única. Se você quiser ver isso aí mais em detalhes, vale a pena, existe um livro chamado Cristo dos Pactos, do Owen Palmer Robertson. É da nossa editora, Editora Cultura Cristã, tem isso e tem a LPC, Luz para o Caminho também. Está perfeitamente de acordo com a nossa doutrina, com a teologia reformada. O que é o pacto de Deus? E ele deixa bem claro isso. E aqui ele mostra os vários estágios, ou os vários períodos da mesmíssima aliança. Alguma observação? Algum acréscimo? Eu espero que a gente tenha, todos vocês, porque eu me senti confortado com essa palavra. Muito confortado. Mas também desafiado a não viver simplesmente o meu mundinho, mas estender o meu mundo àqueles que Deus espera ou quer que eu o faça. Com temor e tremor. Usufruindo da bondade. E lembrando que Deus é também severo. Deus nos abençoe a todos e nos dê um bom domingo. Passa a palavra ao pastor. Acredito que ele tenha alguma orientação à igreja. Meus irmãos, nós queríamos acrescentar apenas que foi uma excelente exposição e reiterar a recomendação do presbítero Plínio, que nós não só compremos, mas leiamos o livro Cristo dos Pactos. É um livro extremamente necessário e muito esclarecedor no que diz respeito à comunidade da aliança, o povo da aliança. A gente pode se beneficiar muito com a leitura desse livro. Tem alguns livros assim que vale a pena você ler mais de uma vez. Esse é o livro do Robson. Não sei se a pronúncia é essa corretamente, mas a referência está aí. Meus irmãos, eu estou entrando a partir dessa próxima semana, em um período de férias,
E conto assim com as orações de vocês e também com a presença de vocês aqui nos trabalhos da igreja. Muito importante que os irmãos compareçam, que os irmãos retomem as atividades presenciais. Queria lembrar aos irmãos que o nosso prefeito, ele não vai promulgar outro decreto a partir de agora, e que nós seguiremos estritamente aquilo que o Plano de São Paulo nos oferece. Hoje, no Plano de São Paulo, nós estamos com a capacidade do templo ampliada. 60% da capacidade do templo vai poder já ser usada. Segundo os dados, as informações que nós recebemos, houve uma redução, além do esperado, em relação ao processo da pandemia aqui em Araras, e as atividades estão sendo retomadas. A minha palavra é no sentido de nós termos cautela. Nós temos agora a capacidade do templo ampliada, mas é necessário que nós continuemos usando os dispositivos de segurança, o álcool, a máscara, a medicação que for necessária para a gente manter-se saudável, a vacina que está disponível para que a gente possa usar, seja ela de que marca for, né? Não importa a marca, importa que a gente possa também estar usando esse recurso. Mas eu acredito que de tudo isso que nós temos à nossa mão, o principal é nos mantermos saudáveis espiritualmente, emocionalmente, porque em Cristo nós temos a segurança para a nossa vida. O Senhor é a nossa fortaleza. A quem temeremos? Ou ao que temeremos? Amém? Vamos orar? Encerrando assim a nossa aula. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa escola dominical. Agradecemos também pelos nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando nesse momento. Pedimos que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, dando-nos, ó Deus, simplicidade, prudência, humildade, de reconhecer a soberana ação do Senhor sobre a vida da Tua igreja. Que o Senhor nos dê a compreensão, ó Deus, de que em todas as coisas que o Senhor realiza ao longo de toda a história, o Senhor não será frustrado em todo desígnio, tudo aquilo que o Senhor resolveu realizar e efetuar. E nossa salvação é decorrente disso. Nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que nós ouvimos nessa manhã e esperamos que isso seja incorporado por nós, de tal maneira que produza em nós a segurança, a estabilidade, o fortalecimento necessário para que estejamos, ó Deus, consolidados, fortalecidos, sedimentados na fé. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Um ótimo almoço.